Oh, queridos e amados, boa noite, né? A paz do Senhor Jesus em cada coração, em cada vida. Para mim é uma honra, né? Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né? Para poder estar compartilhando com vocês, célula querida, uma palavra de Deus para o teu coração, tá? Graças a Deus, né? Hoje nós podemos aí estar um pouco mais aliviados, se podemos dizer assim, porque estamos retornando ao culto presencial, né? Isso foi maravilhoso, né, meus queridos? Olha, pelo menos para muitos, né? Nós sabemos que muitos se alegraram e estão ali servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, junto com a igreja, né? Embora sabemos que muitos também dos que estavam indo antes da pandemia, hoje não estão indo, né? E às vezes a gente fica até sem saber o porquê, né? Não temos resposta para isso. Mas amém, queridos. Deus sabe de todas as coisas, né? E o importante é que eu e você, nós estamos firmes no Senhor, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo nas nuvens, vindo nas nuvens para buscar a sua igreja. Isso é maravilhoso. Queridos, nós estamos começando a partir de agora um novo esboço e nós vamos falar sobre algo tremendo. Vamos falar sobre um tempo de urgência. Uau, um tempo de urgência. Rapaz, eu vou falar, viu? Se prepara aí, né? Esteja atento nas próximas ministrações, porque Deus vai falar ao teu coração. Não é tempo mais de nós brincarmos, queridos, sabe, de ser crente, brincarmos de ser cristão, né? Deus ele não olha para aqueles que são simpatizantes, né, da obra de Deus. Nós temos que ser fervorosos na obra de Deus. O Senhor nos quer, sabe, queridos, ativos, vivendo a obra de Deus, sabe, todos os dias, né? Os propósitos de Deus, querido, eles se cumprem em nossa vida. Basta você querer, basta eu querer, basta nós realmente vivermos com amor aquilo que Deus colocou em nosso coração, amém? Então vamos falar sobre isso, um tempo de urgência. Queridos, desde o início da humanidade, nós vemos o quê? A mão do Senhor sobre a vida do seu povo, sim ou não? Desde o início da igreja, Deus estava sempre provendo, Deus estava sempre cuidando, né, do seu povo, trazendo libertação, trazendo restauração, livramento. Basta apenas que o homem abra o seu coração, que clame a Ele, que busque a Ele. E quando o homem busca ao Senhor, ele encontra resposta para tudo na sua vida, porque Deus ele não desampara aquele que o serve. Deus não desampara, meu querido, aquele que faz a sua vontade. Então, querido Deus, nós sabemos, ou melhor, sabemos que Deus tem propósitos, né, em tudo que faz, e que nós, eu e você, estamos incluídos em seus planos. Você sabia disso? Você pode muitas vezes dizer que você não sabe, eu não sirvo para muita coisa, não. Eu sou, sabe, eu não tenho cultura, eu não tenho, dons, eu não tenho, sabe, querido, Deus ele quer sim algo de você, sim, disposição, né? Deus ele usou profetas, Deus usou homens e mulheres que da mesma forma se achavam indignos, se achavam, sabe, que não tinham condições, mas Deus os levantou com mão forte e fez com que os propósitos dele se cumprissem na sua vida. Oh, glória a Deus! E eu tenho certeza que isso vai cumprir também na tua vida. Amém? Querido, lá em Hebreus capítulo 9... versículo 27, você está com a sua Bíblia aí, pode abrir, né? Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está aqui. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo.
Está vendo? Percebe algo muito importante aqui? Quero destacar duas coisas. A primeira, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, toda e qualquer afirmação acerca de reencarnação, que muitas filosofias, seitas, né, divulgam por aí, caem por terra, né? Porque a reencarnação, ela fala que você precisa, depois de morrer, renascer num outro corpo, né, para você ir aperfeiçoando, né, até você chegar a um status, né, que você pode então ali ser salvo, né? Se fosse assim, por que Jesus morreu na cruz, né? Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz para morrer pelos nossos pecados. Então, sabe, querido, a vida eterna não é por merecimento, não é por você viver várias vidas e ir se aperfeiçoando, não. A Bíblia fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Ou seja, é só essa. O que você plantar nessa vida é o que você irá colher na eternidade, para o bem ou para o mal. Mas não é esse o ponto que eu gostaria de focar. Eu quero focar no segundo ponto, né? Sobre esta palavra. Sabe o que acontece, queridos? Como nós só está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois do juízo, isso quer dizer uma coisa: a nossa vida é muito curta. Queridos, nós não podemos perder tempo acerca dos propósitos de Deus em relação a nós. Deus, ele tem um propósito em mim e na sua vida. Temos que entender isso. Temos que, focar nesta realidade e não podemos perder tempo algum. Deus exige urgência de mim e de você, para que possamos entender isso, a nossa identidade no corpo de Cristo, aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus espera de você. Oh, querido, é tempo de despertamento, é tempo de nós olharmos para a cruz e vermos que o Senhor Jesus, ele está olhando para nós e dizendo: o que você tem feito? Você tem buscado? Jesus, ele disse que eu vim buscar e resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se nós somos cristãos, devemos fazer a mesma coisa. Entende o princípio? Quero que você leia comigo lá em Romanos capítulo 8, 18. Vamos lá em Romanos 8, versículo 18. Diz assim, até o versículo 21. Até o versículo 21. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa que a sujeitou. Amém, queridos? Olha que maravilha, né, queridos? Os sofrimentos do presente não se comparam com aquilo que nós teremos, com aquilo que está sendo revelado a nós, ou seja, o Senhor Jesus, ele se revela a nós, a sua palavra, ela veio até nós. Querido, quem era você? Quem era eu antes de conhecer a Cristo Jesus? O Senhor Jesus, ele fez um grande milagre em nossa vida. O Senhor Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele tirou de nosso coração o sofrimento. Ele tirou do nosso coração a tristeza. Ele tirou do nosso coração toda a incerteza e nos colocou em pé. O Senhor nos colocou diante dele. Oh, glória a Deus! Ele nos fez uma nova criatura. Como diz a palavra, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma viva esperança o Senhor nos dá a cada dia, a cada momento, e nós sabemos, querido, para onde nós iremos, porque sabemos, querido, que a nossa redenção está próxima. O Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós vemos aqui no versículo 19 que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, querido, a criação, aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus, aguarda por mim,
Aguarda por você, oh amado, que já conhece ao Senhor Jesus e que sabe que Ele é tudo, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus, Ele é o caminho. Oh glórias! E Ele conta com quem? Com quem o Senhor conta? Comigo e com você. Amados, já ouvimos dizer que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Será mesmo? No que diz respeito ao Senhor Deus, sim, porque Ele é soberano, é excelso, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fora dele não há outro Deus. Ele pode sim todas as coisas, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Senhor. Então sim, sem dúvida, os seus propósitos nunca serão frustrados. Porém, querido, por outro lado, nós, eu e você, nem sempre. Se nós não abrirmos o nosso coração, deixar para trás aquilo que nos impede de avançar, o Senhor nada pode fazer. Isso se chama de quê? Livre-arbítrio. O Senhor te dá o livre-arbítrio para você escolher o que você quer, né? Lá em Deuteronômio fala, né? Eis que põe diante de vós bênção ou maldição, né? E o Senhor diz assim, escolhe pois a bênção para que bem te vá. E ali tem uma série de bênçãos para aqueles que realmente são obedientes ao Senhor e à sua palavra. Então, querido, nós precisamos fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus quer nos fazer o quê? Atalaias da sua palavra. O atalaia é um evangelista, é um semeador de boas novas, do evangelho que salva, cura, liberta, para alcançar o quê? Aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que, como diz a palavra, que estão aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Você diga aí, eu sou filho de Deus. Não, está muito fraco. Diga aí, eu sou filho de Deus. Oh, aleluias! Você é filho de Deus. Amém? E o Senhor aguarda por você. Você é importante para Deus. Você é como a menina dos olhos do Senhor. Agora, queridos, esse é o foco de Deus em relação a nós. Este é o foco, grave isso. O foco de Deus em relação a nós é esse: continuar o que Ele começou. Somos discípulos do Mestre. O Senhor Jesus Cristo, Ele não morreu, ou melhor, morreu sim, mas ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Enviou o Espírito Santo para nós, para nos orientar tudo o que devemos fazer, para que nós não esqueçamos aquilo que realmente nós precisamos entender. Ele que nos traz revelação da palavra, Ele que nos dá força, Ele que nos dá ânimo para continuar. Acorda, querido, é isso, o Senhor está contigo. Glória a Deus, aleluias. Querido, abra aí João capítulo 4, vamos agora no Evangelho rapidamente. João capítulo 4, versículo 31 até o 34. Amém? Vamos lá. João capítulo 4, verso 31 ao 34. Diz assim: enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Aleluia! Oh, queridos, Jesus caminhava com os discípulos, ensinando os discípulos tantas coisas. Queridos, nesse momento, enquanto os discípulos iam descido à cidade para comprar comida, Jesus ficou ali, porque ele sabia que tinha alguém que precisava dele, uma mulher samaritana. E você deve conhecer a história. Jesus pediu água para ela,
né? E ela falou, olha, você sendo judeu, como pede água para mim que sou samaritana? Judeus e samaritanos não se dão bem, né? Aquela velha rixa, né? E Jesus disse, olha, se você soubesse quem é aquele que está te pedindo água, você lhe daria. E ele em troca lhe daria uma água viva, né? Que secaria toda a sua sede. Sabe, queridos, e naquela conversa então com Jesus, aquela mulher foi descobrindo, e Jesus então se revelou a ela que ele era o Messias, o enviado de Deus. E ela então, toda feliz, querido, para encurtar a história, toda feliz, ela saiu dali, regozijante, e foi anunciar. Ela foi uma evangelista, ela ganhou aquela cidade para Jesus. Olha que tremendo, querido. E ela teve tempo de preparação? Ela teve tempo para fazer alguma coisa, para estudar, para meditar, para isso? Não, ela dali mesmo, ela recebeu a bênção do Senhor e já foi uma testemunha viva daquilo que Deus fez na sua vida. Então, querido, não diga que você é uma criança, como o profeta disse, não, Senhor, eu sou uma criança. Não digas que você é uma criança, porque tudo aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. Ou seja, nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus está em mim e em você, e aquilo que Deus mandar você falar, você vai falar, porque é o Espírito Santo de Deus que realmente fala através de nós. Aleluias. E enquanto aqueles discípulos foram comprar comida, e Jesus então falou com aquela mulher, e ela foi então para sua cidade para anunciar as boas novas, chegou nesse meio tempo os discípulos para trazer a comida, e fala, Jesus, come aí, Senhor, come. Jesus estava nada preocupado com aquele alimento, mas ele estava regozijando dentro de si, porque ele fez diferença na vida de uma mulher que precisava de um milagre na sua vida. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Ah, queridos, o Senhor Jesus, Ele quer fazer milagre em nossas vidas. Ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Amava tanto intelectuais, no capítulo anterior, no capítulo 3, nós vemos ele falando com Nicodemos, e no 4, Nicodemos era ali um sacerdote, um doutor da lei, um homem importante na sua atualidade, na sua cidade, e também falava com uma mulher samaritana que era adúltera. Você percebe que Jesus, Ele é para todos, todos precisam ouvir de Jesus, não importa quem. O foco de Jesus era de salvar os que estavam perdidos. Veja lá Romanos capítulo 8, verso 5, o que diz: os que vivem segundo a carne, isso é muito importante, olha só que tremendo. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Queridos, Jesus andava sempre no Espírito. Jesus sabia, entendia qual a sua missão, qual o propósito que ele estava aqui nessa terra. Propósito de salvar, de libertar, trazer vida, libertar os cativos. E os discípulos não entendiam essa parte espiritual. Será que alguém trouxe comida para ele? Jesus lá dentro de si, oh meus filhos, sabe nada não, sabe nada, oh coitado, sabe nada. Mas nós sabemos que os discípulos depois foram homens valentes. Depois de muita coisa que eles passaram, todos eles, tirando Judas Iscariotes, que traiu a Jesus, e a João, que morreu ali na ilha de Patmos, já em idade avançada, todos os demais que eles morreram de uma forma, dolorosa, vamos dizer assim, terrível, muitos enforcados, outros decapitados, outros crucificados, mas nenhum deles que deixou de fazer a vontade do Senhor Jesus. Eles foram heróis da fé, heróis da fé. E essa palavra destes heróis está aqui. Essa palavra para chegar aqui, queridos,
ela teve preço de sangue. É uma palavra viva e que nós precisamos zelar por ela. Agora a pergunta que não quer calar, queridos, é: qual é o nosso foco? Qual é o meu foco? Qual é o seu foco? Enquanto os discípulos se preocupavam com o alimento material, Jesus estava focado em matar a sede daquela samaritana. Será que estamos focados no espiritual? Ou estamos vivendo, querido, como se nossa vida fosse somente nessa? Paulo disse que se esperarmos alguma coisa desse mundo, somos o mais miserável dos homens. Querido, eu sei que Deus te deu uma família abençoada, amém? Deus te deu de repente filhos, ou você tem uma ótima mãe, um ótimo pai, você tem aí os seus afazeres, você estuda, sabe que você tem um trabalho abençoado, ou se você não tem um trabalho, mas está buscando um, mas você tem coisas que você ama, mas nada disso importa, querido, se nós não tivermos a nossa salvação em Cristo Jesus. Percebe? Nós temos que ter esse entendimento. Diz a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Temos que buscar ao Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que nos importar, acreditar que nós somos filhos de Deus e que o Senhor conta conosco para fazer a sua obra. E quando nós temos esse entendimento, querido, o Senhor acrescenta à nossa vida aquilo que nós precisamos. Não precisamos correr atrás, porque quando somos obedientes ao Senhor, todas estas bênçãos te alcançarão quando fores fiéis e obedientes ao Senhor. Diga aleluia. Amém. Glória a Deus. Uou. Querido, glória a Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 58, nós vemos que na cidade natal de Jesus, lá em Nazaré, Jesus não realizou muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Olha só que coisa impressionante. Jesus nasceu numa cidade onde eles não creram nele. Mesmo fazendo os milagres que fez, curando os enfermos, levantando os doentes, ressuscitando mortos, mesmo assim não creram nele. Por causa da incredulidade. Sabe, querido, frisa isso bem na tua vida. Jesus só pode realizar milagres onde ele é desejado. O quanto ele é desejado através de você. Você tem desejado fervorosamente Deus na sua vida? Você tem desejado o Senhor fervorosamente todos os momentos? Você agradece ao Senhor todos os dias que você levanta? Pelo ar que você respira, pela família que Ele te deu? Quantas vezes nós não reclamamos? Nós sabia que nós somos ingratos? Muitas vezes nós reclamamos esse emprego, esse presidente, isso, aquilo. Muitas vezes nós reclamamos. Será que alguma das vezes que nós reclamamos de um presidente, de uma autoridade, será que nós, em um momento, nós oramos por ele? Entregamos ele na mão do Senhor? Senhor, faz a tua obra na vida do nosso presidente. Senhor, faça a obra na vida do governador. Essa é a nossa parte como cristão, abençoar, não amaldiçoar. Eita Deus! O quanto você tem demonstrado que Ele é desejado na sua vida. Os cultos presenciais voltaram. Amém. Alguns trabalham. Amém. Outros estudam. Amém, querido.
que de repente você tem alguma situação, mas será que você tem colocado Deus em primeiro lugar? E tem ido congregar, fazendo o seu esforço, colocando diante de Deus? Senhor, prepara. Eu sei que está difícil para mim, mas prepara. Senhor, Deus está olhando para o teu coração. Se Ele não ver desejo no teu coração, Ele não vai fazer. Oh, querido. E a célula? Estamos vivendo um tempo difícil, eu creio, eu acredito que não é fácil. A gente está ali no celular, né? Só ali acompanhando. Você vê o louvor, tudo bem, você põe o louvor aqui na TV ou no celular, começa a louvar, mas você não escuta ninguém do teu lado louvando, você não vê um sorriso, você não vê o teu irmão, né? É difícil você acompanhar a ministração, de repente por áudio, de repente o áudio trava. É complicado, eu sei disso, querido. Mas será que nós temos nos esforçado? Eu creio que as células vão voltar presencialmente em breve. Estamos orando por isso. Estamos trabalhando por isso. Eu creio que Deus vai fazer. Amém? Mas, querido, o tempo é o hoje. É o agora. A palavra de Deus diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pouca. Se você não demonstrar força agora, nos momentos difíceis, como você vai suportar esses dias maus? Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Quanto mais distantes do Senhor, da sua palavra, da comunhão, mais fracos nos tornamos e suscetíveis às ciladas do diabo. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão para vos devorar. Mas o Senhor, Ele está atento. Se você estiver nele, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será feito. O Senhor deu carta branca, dele nós temos o sim, dele nós temos o amém, para tudo aquilo que nós pedirmos, de acordo com a sua vontade. Oh, querido, alguém certa vez disse que quando você define o seu foco, você define também os seus amigos e os seus inimigos. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, você tem o diabo como inimigo. Por outro lado, querido, o céu está a seu favor. Oh, glória! O Deus Todo-Poderoso está do teu lado, o Espírito Santo está na sua vida, o anjo do Senhor acampa-se em volta dos que o temem e os livra de todo mal. Uau! Glória a Deus! Oh, o Senhor é contigo. Seja um embaixador de Deus na terra, querido, e viva os propósitos dele para a sua vida. Lá em Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Esta é a nossa missão, esse é o nosso foco. Continuar a obra do nosso Mestre. Eu sei que essa palavra, de repente, ela é específica para aqueles que já conhecem ao Senhor, que sabem, que conhecem ao Senhor Jesus, e de repente tem alguns na célula que são visitantes, alguns que de repente ainda não aceitaram Jesus, mas essa palavra para você, querido, é para te realmente animar, te mostrar que Jesus, ele está pronto para fazer na sua vida também. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, ele está aqui neste momento para abençoar a sua vida. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, queridos? Só para terminar aqui, só para nós encerrarmos, só para termos uma noção da urgência de Deus em relação ao cumprimento
desse propósito, de nós irmos por todo mundo e pregar o Evangelho para todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, como nós lemos ali que a criação espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero deixar só um exemplo. Deus levantou Moisés, sim ou não? Amém. Deus levantou Moisés para tirar o povo que estava escravo 430 anos no Egito. Ele ouviu a oração e súplica de um povo triste e escravizado. E hoje, querido, nós temos muitas e muitas pessoas escravizadas, tristes, problemáticas e que precisam de Deus. E você, querido, é aquele que Deus conta para realmente levar a palavra de esperança, de libertação, para que sejam salvos e libertos em nome de Jesus. Oh, queridos, amém? Deus abençoe vocês. Queridos, tem uma palavra aqui que eu quero que você compartilhe. Com base no texto de Romanos 8, verso 5, como conseguimos crucificar o nosso eu? Eu vou deixar escrito aí a pergunta abaixo, depois da ministração, e aí você então compartilha essa pergunta, tá bom? Eu vou deixar escrita, com base no texto de Romanos 8, verso 5, como conseguimos crucificar o nosso eu? É difícil crucificar o eu, viu? Deus abençoe a vocês, queridos. Uma noite abençoada. Espero você nesse domingo, 8h30 da manhã, para juntos nós estarmos falando do amor de Deus e ouvirmos a palavra no templo. Amém? Forte abraço e que Deus os abençoe em nome de Jesus.